No grito de terra à vista, fomos ganhando parceiros. Os chamados estrangeiros vão chegando por aqui. Mas para chegarem em Juí, rasgaram o Rio Grande ao meio. Enfrentaram tempo feio, sem perder o seu perfil. E nesta terra varonil, diferenciada na fala, a cultura fez escala do norte ao sul do Brasil. Esperançosos, vieram alemães, italianos, poloneses, suecos. Também vieram austríacos, letos, holandeses. E chegaram mais espanhóis, portugueses, árabes e japoneses, que somaram-se aos índios, caboclos, gaúchos, africanos e juntos tornaram-se em Juí, a terra das culturas diversificadas. Destes bravos e destemidos, herdamos a miscigenação cultural que nos faz diferentes, nos faz plural. Quando surgem as casas étnicas, recuperam-se usos e costumes. A gastronomia, as músicas, as canções, as danças que embalam corações saudosos de seus antepassados. Com garra, coragem e fé, relembram tradições, constroem novos espaços de convivência fraterna e solidária, estruturam novas amizades, formam uma grande família da diversidade, marcada pela união que os fortalece. Há mais de 3 décadas, o movimento étnico de Juí vem transformando a realidade cultural dessa terra. A União das Etnias de Juí agrega voluntariado, realiza trabalhos de inclusão, valoriza vivências marcadas pela história de tantos povos. É a união de pessoas, de gente que atua movida pela emoção, pelo sentimento de pertença. É o legado de gerações, transformado em nova identidade, expressa na pluralidade de práticas e valores, vivenciadas em unidade, respeito e amor. Envolve participantes de todos os bairros de Juí, do meio rural, de municípios vizinhos, garantindo mais de 2.000 pessoas voluntárias, 800 bailarinos, cantores e instrumentistas que fazem o movimento étnico, o qual ultrapassa fronteiras do Rio Grande e do Brasil, atingindo países da América e Europa. Os desafios continuam. Projetos são transformados em realidades. São identificadas novas etnias, chegando ao número de 40 povos. Grandiosa construção, a nova sede da UET. Com mais de 2.000 metros quadrados, em breve se firmará como Centro Cultural de Juí e da região. Pelo apoio que a UET e o movimento das etnias de Juí recebem de escolas, empresas, entidades, poder público e de pessoas e familiares que fazem a UET ser valorada como patrimônio, como símbolo da cultura rio-grandense e de Juí como terra das culturas diversificadas. Estamos prontos para receber o reconhecimento do país, pela diversidade que nos caracteriza, móvel da nossa união e do nosso orgulho. E Juí, capital nacional das etnias. A nossa emoção é que nos move. Era um sonho grandioso.
aspirávamos grandes realizações para esse ano. Uma festa colorida que celebraria a vida em sua plena diversidade. Uma festa acolhedora de muitos abraços, de convívio, de emoção. A festa de união dos povos, da celebração da diversidade, das diferenças que nos unem ainda mais. Mas então, tudo mudou. Uma nova realidade se apresentou e, com ela, a responsabilidade de manter nosso maior patrimônio vivo, a cultura da nossa gente. No desafio da pandemia, nasceu a vontade por mudanças e um novo caminho tomou forma. A Festa Nacional das Culturas Diversificadas ganhou um novo espaço e agora não tem mais fronteiras. FENADI Virtual 2020, o maior evento multiétnico do Brasil, será na sua casa. 8 dias de intensa programação em um programa ao vivo, com horas de programação. 10 canais com conteúdo cultural nas áreas do folclore, gastronomia, danças e muito mais. Quadros culturais com a participação de voluntários, autoridades culturais, folcloristas e historiadores de todo o Brasil. Resgate de momentos históricos que marcaram a terra das etnias. Shows de renomados artistas produzidos especialmente para esta edição histórica. Intervenções culturais ao vivo de diversos países, com as mais diferentes culturas, ampliando as conexões internacionais de uma forma nunca antes vista. Estamos preparando uma estrutura diferenciada, com excelentes profissionais atuando nas mais diversas áreas da produção audiovisual, oportunizando a retomada da cadeia da cultura. FENADI 2020, a reinvenção do maior evento multiétnico do país, a celebração da cultura e da vida. Junte-se a nós. Faça parte desta história. Realização: União das Etnias de Ijuí. Apoio: Unijuí e Prefeitura Municipal de Ijuí. Olá, em nome da etnia portuguesa, convido a todos para participarem da programação da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI. Esta festa de integração dos povos acontecerá de 12 a 19 de outubro, diretamente de Juí, Rio Grande do Sul, transmitido para todo mundo através do site da União das Etnias. Participe do maior evento étnico do Brasil. Até lá, bem-aja. Olá, hey! Eu sou Marina Beckman, sueca da etnia sueca. Convido a todos para participarem da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI, que neste ano será virtual. Anote a data, 12 a 19 de outubro, direto de Juí, no site da União das Etnias, FENADI 2020. Somos todos, somos um. Até lá! Heido! Olá, eu sou o Gabriel Mastrongoy, nasci no grupo Svenska da etnia sueca. Convido a todos a participarem da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI, que neste ano será virtual. Anote a data, será de 12 a 19 de outubro, direto de Juí, no site da União das Etnias de Juí. FENADI 2020, somos todos, somos um. Até lá! Eu me chamo Magda, estou falando diretamente da Praça de São Marcos, em Veneza, na Itália. Aqui eu sou imigrante, também sou filha de imigrante. Meu pai se chamava Marcos Savinhaki e todos conheciam ele como seu Eduardo. Ele tinha muito orgulho da sua cultura, da sua história, do seu povo. E ele foi um dos fundadores da Casa Árabe em Juí. A FENADI é isso, é o encontro das várias etnias que formaram a cidade de Ijuí. E através da FENADI é um modo de viajar, conhecer o mundo dessas pessoas, desse povo. Então, este ano a FENADI vai ser virtual. Venha conosco viajar na FENADI. Um abraço a todos.
die Siebeneiland, bin hier am Strand in die Stadt Itajaí. Möchte euch alle herzlich einladen zum FENADI Virtual sehen. Viel Spaß! Buenas, meus amigos. Sou Eloir Vichinheski Júnior, representante da Associação Tradicionalista Querência Gaúcha. Convido a todos a participarem da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI, que neste ano será virtual. Anote a data, 12 a 19 de outubro, direto de Ijuí, no site da União das Etnias. FENADI 2020. Somos todos, somos um. Até lá, um grande abraço. Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu falo em nome do Centro Cultural Austríaco de Ijuí. Eu sou ex-dançarino do grupo, participei durante quase 10 anos do Centro Cultural. Hoje eu não moro mais no Rio Grande do Sul e sim em Santa Catarina, mas eu e a vovó Ruth viemos aqui para fazer um convite muito especial para todos vocês. Como vocês sabem, esse ano a feira vai acontecer de 12 a 19 de outubro e ela vai ser virtual, então você pode estar conferindo onde mesmo, vovó Ruth, né? Não fica brava, eu ia deixar você falar também. Tá bem. Tá, pessoal, vou sair um pouquinho, tá? Senão ela não fala. Oi, pessoal, agora sim! Ei, não perde a feira, viu? Como o Matheus falou, esse ano acontece de 12 a 19 de outubro e você pode estar conferindo tudo lá no site da UET ou também no canal do YouTube. Não perde, boba, não perde! Esperamos por vocês, pessoal. Tchau! Olá, eu sou Jacob Van Riel e em nome da etnia holandesa quero convidar a todos para participar da programação da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI. Esta festa de integração dos povos acontecerá de 12 a 19 de outubro, diretamente aqui de Ijuí, Rio Grande do Sul, e será transmitido para todo mundo através da União das Etnias. Participem todos do maior evento técnico do Brasil. Até lá, povo, conto com vocês. Olá, eu sou a Kátia Sheila, da família Purim, descendente de etnia da Letônia, países bálticos. Vivo hoje em Curitiba. Estou aqui em nome do Centro Cultural Leto de Ijuí para convidar a todos a participarem da 34ª Festa Nacional das Culturas Diversificadas, a FENADI, que neste ano será realizada de forma virtual. Anote a data, de 12 a 19 de outubro de 2020, direto de Ijuí, Rio Grande do Sul, no site da União das Etnias de Ijuí. FENADI 2020. Somos todos, somos um. Até lá! Acolher é aproximar pessoas e reduzir distâncias. É compartilhar semelhanças e ser livre pelas diferenças, dividindo momentos e vibrando pelas conquistas, por desafiar os próprios limites e ir além. Cidade acolhedora é aquela que acredita em você, que valoriza a sua história, que incentiva a fazer o que ama, com a humildade de saber que não existe nada perfeito, que a união é essencial para o crescimento. Todos os dias damos novos passos, evoluímos, tratando o futuro como um assunto do presente. Para que a evolução seja mútua, é preciso ter coragem e otimismo. Coragem para mudar e otimismo para ver como a vida é bela. Você é capaz de ser e fazer o que quiser. Por isso queremos te incentivar a chegar mais longe. Cidade boa é aquela que acolhe, é a que construímos juntos. Prefeitura de Ijuí. Ijuí te acolhe. Chegou a hora de uma imersão cultural. O maior evento multiétnico do Brasil, agora virtual. Com 10 canais de programação, shows, gastronomia, conteúdo infantil, resgate cultural e muito mais. De 12 a 19 de outubro, acompanhe a FENADI Virtual 2020 pelo site etniasijuí.com.br. Somos todos, somos um.
Ministério do Turismo, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, União das Etnias e Município de Juí apresentam FENADI Virtual 2020, a reinvenção do maior evento étnico-cultural do Brasil. Faça parte desta integração mundial pela cultura, pelo folclore e pela paz. Compartilhe suas histórias e curta o canal da União das Etnias. Somos todos, somos um. Promoção: União das Etnias de Ijuí. Apoio: Unijuí, Prefeitura Municipal de Juí. Planejamento: Impacto Cultural. Financiamento: Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à FENADI Virtual 2020. Essa é a sala Etnias ao Vivo, onde você irá acompanhar debates sobre cultura e trocas de experiências de pessoas do Brasil e do mundo. Eu sou Luciana Schmidt e aqui comigo o colega Leandro Schmidt. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciana. Olá, hoje estamos recebendo a sala virtual Etnia Italiana para falar sobre a história da imigração da Itália a Ijuí. Teremos como convidados hoje, participando conosco, Rosângela Tissot, Gina De Bastiani, direto da Itália, a escritora Kátia Dalmolin e o cantor Delcio Tavares. E para mediar a conversa, Elisa Legranzi, integrante da etnia italiana do Departamento Cultural. Boa noite, Elisa. Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer recebê-los nessa sala de cultura italiana. E uma satisfação muito grande e especial receber essas 4 personalidades. Temos 2 participantes direto da Itália, mais 2 aqui do Brasil. É maravilhoso tê-los conosco. E nós vamos conversar um pouquinho e mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo um pouquinho da história e do trabalho de cada um de vocês. Em nome do Centro Cultural Regional Italiano, a gente agradece de coração que vocês aceitaram esse convite e estão aqui conosco. E você, que está aí em casa, não saia daí, que a noite vai ser muito bacana. Eu começo conversando com a prata da casa, com a nossa querida professoressa Rosângela Tissot. A Rosângela nasceu em Transacqua, província de Trento, na Itália, e migrou para o Brasil com 6 anos de idade, junto com os seus pais, mais os 2 irmãos. Bom, ela chegou ao Brasil, no Porto de Santos, e depois do Porto de Santos veio para Porto Alegre. De Porto Alegre para Ijuí fez a viagem de trem. A Rosângela, ela é formada em Ciências Físicas e Biológicas e também ela fez uma especialização em metodologia para docentes da língua e cultura italiana pelas universidades de Perugia, Siena e Veneza. Foi docente de língua e cultura italiana por 21 anos no convênio da ATIRS Rio Grande do Sul com o Centro Cultural Regional Italiano, do qual faz parte até hoje. Rosângela, é um prazer muito grande conversar contigo. Tu és uma pessoa extremamente importante para o Centro Cultural, não só pela tua história, mas pela pessoa que tu és e tudo que você pode nos transmitir de conhecimentos. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós e para todas as pessoas que estão em casa nos ouvindo, um pouquinho desta tua história, da tua travessia, da saída da Itália, do navio, da viagem, da chegada do Brasil. Como foi essa história, para quem viveu realmente um pedacinho dela? A tua descrição, pedindo que eu falasse da minha travessia, realmente está me emocionando. Bom, eu sou filha de Hermínio Tissot e de Augusta de Bastiani Tissot. Meu pai era trentino e minha mãe era belunese de Santa Giustina, portanto, da região do Vêneto. A nossa imigração para o Brasil ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, período em que a Itália se encontrava pobre, destruída e a população carente e fragilizada. Como meu pai tinha um irmão residindo no Brasil, que já havia imigrado com a família há uns 20 anos antes, o pai mantinha correspondência com ele, portanto, ele sabia
que aqui era um lugar promissor. Então, meus pais resolveram de abandonar a Itália e, com seus 3 filhos, vir para o Brasil. Meus irmãos, primo com 11 anos, o Dante com 9, eu com 5. Deixando para trás, com profundo sentimento de abandono, não aqueles poucos bens materiais, mas sim o maior, mais precioso bem, que eram as famílias. A mãe tinha irmãos e os pais em idade avançada, os quais, que no momento das despedidas, realmente foram um mar de lágrimas, o coração partido. O pai já os pais dele não existiam mais, já haviam falecido há muito tempo, mas tinha só os irmãos. Ele, apesar de ser uma pessoa muito reservada, ele deixava transparecer muito nitidamente a sua tristeza. Partimos de Transacqua, província de Trento, lá no norte da Itália, rumo a Gênova, acompanhados da minha prima e madrinha. No dia 16 de março de 1949, num navio com mais ou menos 2.000 imigrantes, não todos vindos para o Brasil, a maioria para a Argentina, embarcamos no porto de Gênova. Ao sermos chamados, subimos no navio para acomodar as poucas bagagens que possuíamos, pensando em posteriormente descer, dar e receber o calor daquele último abraço à minha prima. Mas não foi impedido, fomos impedidos. Então, a despedida foi através de acenos, pelos acenos, pelas lágrimas e pelos sussurros daquele adio, arrivederci, mai più. Então, aquilo era derradeiro. Nesse momento, não era só a nossa comoção, era de todas aquelas centenas de imigrantes que também partiam conosco e estavam vendo o navio se afastar do porto. Nós viajamos de segunda classe, por questões financeiras, e não usamos a terceira classe, porque esta era destinada para a tripulação. A viagem, apesar de dolorosa, ela foi, assim, amenizada pelas palavras de um padre que tinha no navio e pela nossa fé. Então, através da permanência na igreja e aquelas palavras fortalecedoras, isso aumentava a nossa esperança de uma vida melhor. A viagem durou, de navio, durou por 18 dias. Desembarcamos em Santos no dia 2 de abril. Após passarmos pelos setores de imigração marítima, na espera de seguir viagem, por coincidência, encontramos uma pessoa fantástica, o senhor Otávio Vettorato. Eu diria um anjo mandado por Deus para conduzir e orientar o nosso caminho. Ele falava italiano, era de Juí, fazia o mesmo percurso e conhecia meu tio João Tissot. Um alívio, porque o pai não sabia bem o rumo a tomar. A imigração só o tinha orientado até o Porto de Santos, até o Porto de Porto Alegre, até Porto Alegre, desculpem, até Porto Alegre. Dali em diante ele não sabia como ele faria. Então, o seu Otávio, o nosso anjo, nos conduziu até a estação de trem, pegamos o trem até Santa Maria e de Santa Maria a Ijuí.
Chegamos em Ijuí no dia 9 de abril. Novamente, o nosso anjo nos indicou um taxista que sabia onde o tio morava. Era o senhor Benito Miron. A nossa chegada causou surpresa para a família e eu diria até um espanto para a família do tio, porque não sabiam da nossa chegada. Naquele tempo, as correspondências demoravam meses e a nossa notícia não havia chegado. Então, as famílias compostas, uma por 7 pessoas e a outra por 5 pessoas, naquele momento, formou um único grupo familiar de 12 pessoas, com hábitos diferentes, convivência entre estranhos e uma vida em comum. Nossa adaptação não foi fácil. Muitas dificuldades. O relacionamento, as culturas diferentes, a terra vermelha, que nós não éramos acostumados, os produtos, tipo assim, mandioca, a cana-de-açúcar e outros que nós não conhecíamos. Os vizinhos de etnias diferentes, que pelo idioma dificultava a nossa comunicação. Sem contar longe da cidade e a imensa saudade. Ficamos morando com os tios. Os pais auxiliando no cultivo da terra, nos afazeres domésticos, e meus irmãos, por serem maiores que eu, também. Mas chegou o momento de irmos para a escola. Ali tivemos problemas também. A língua falada e escrita, a pronúncia, a socialização, sem contar as zombarias dos colegas pelo nosso sotaque. Para nós, era muita mágoa. Considerávamos aquilo como um sotaque pejorativo. Alguns tempos depois, o tio mudou-se para a cidade e nós ficamos nas suas terras. Foi quando o pai e um sobrinho instalaram uma fábrica de aguardente. Posteriormente, ocorreu um acidente fatal com o sobrinho. E a fábrica passou a ser administrada pelo pai e pelos meus irmãos. Um fato marcante em nossas vidas, nesta época, foi a saudade, principalmente da minha mãe. Nossas festas de fim de ano e Páscoa foram sempre muito tristes. Não porque não ganhávamos presentes, mas porque a mãe chorava muito, pela ausência e pela distância dos seus. E também chorava quando lia e escrevia as correspondências. Era muito criticada pela sua cunhada, a minha tia, que devido aos seus choros, ela sempre dizia, não é necessário chorar. E a mãe dizia, você tem parentes aqui, eu não tenho. A mesma resposta era dada ao pai. Você tem um irmão, eu não. Como na época não havia rede elétrica, nem rádio, após o jantar, rezávamos o terço, como toda a família cristã e devota. E nas noites nostálgicas, a saudade era expressada ao lembrar fatos ocorridos. Relatos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque os meus pais enfrentaram as 2 guerras mundiais. Então, aquilo para nós era muito horroroso, ouvir os horrores da guerra. Muitas vezes, as nossas noites eram ao som da gaita
tocada pelo pai. Ele soava muito bem a gaita de boca, enquanto nós cantávamos canções do folclore italiano e os olhos marejavam. Rosângela, eu sei que nós poderíamos interagir em muitas situações, em vários pontos que você falou até agora. Mas eu já percebi nos olhos de todos que estão nesta sala a profunda emoção que tu conseguiu nos passar. Então, só quem viveu, meus caros, vocês que estão em casa nos assistindo, com o conforto que a vida moderna traz, com a internet, com as facilidades. Eu muitas vezes me pergunto se nós, hoje, conseguiríamos ter a força, a fé, foco e o trabalho que os imigrantes tiveram. E para seguir nesta linha de emoção, eu vou conversar um pouquinho com a nossa Dina De Bastiani, porque ela vai falar um pouquinho para nós do lado da família que ficou lá na Itália, que perdeu os seus parentes por essa travessia. Falar da Dina De Bastiani é muito fácil. Olhem para ela, é uma encantadora senhora de 70 anos, gosta de viajar, conhece muitos países, ela é prima da Rosângela Tissotti e ela mora em Santa Giustina, na província de Belluno, e é de lá que ela está falando conosco. Vamos lá, Dina, vamos ver se eu consigo, então, ser um pouquinho eficiente ao me comunicar contigo. Dina, ti dica cosa i suoi genitori raccontavano della partenza dei suoi familiari, del sentimento che è rimasto nelle famiglie con la partenza dei suoi cari. Come i remanescenti hanno sopportato questo soffrimento? Come era ricevere e inviare lettere ai parenti qui in Brasile? Allora, il mio papà ricordava con tanta nostalgia quando la sua sorella è emigrata in Brasile, perché con lei aveva un rapporto non solo di somiglianza fisica, ma anche, diciamo che erano fratelli nel cuore. Lui amava passare del tempo nel Primiero dove abitava la sua sorella con Erminio. A quel tempo si viveva in maggior parte di agricoltura, però le famiglie numerose non avevano la possibilità di dare a tutti i figli di che vivere con le loro famiglie. Per questo motivo lo zio Erminio valutò la proposta di suo fratello, che già da tempo era emigrato in Brasile, e che gli descriveva le terre fertili e sterminate di questo paese e dava la possibilità agli immigrati di altri paesi di avere della terra da coltivare e avere un futuro per la propria famiglia. Lui è rimasto disperato per la partenza di questa sua sorella, e anche lei, che era proprio attaccata alla sua famiglia nuova, che era quella di Primiero, e al suo fratello. Sono partiti nel 49 con 3 figli. Vendettero le loro poche cose e andarono incontro a una vita, diciamo, un salto nel buio, però era una scelta coraggiosa, dettata da un'epoca di povertà per la scarsità di occasioni di lavoro. La zia scrisse qualche volta, non tanto ai fratelli, perché poi la maggior parte dei fratelli, anche per rispondere a lei, a quel tempo erano anche analfabeti, e solo in seguito hanno cominciato ad andare a scuola, perché per esempio mio padre ha fatto solo 1 anno di scuola e ha imparato a scrivere durante il servizio militare. La zia scriveva che l'impatto è stato di una cultura diversa, di usi diversi, tutto diverso, è stato molto sentito, però per amore della sua famiglia ha pensato che era giusto così. Nel corso degli anni poi hanno lavorato duramente, hanno migliorato la loro condizione di vita, come ho visto. I loro figli
sono andati a scuola e hanno intrapreso negli anni diverse attività. Nel 2000 sono venuta in Brasile e ho potuto conoscere i miei cugini. Sono stata accolta con grande calore da tutti loro. Dante nella sua bella fattoria, con tutti i suoi figli sposati e non, Primo che purtroppo non c'era più, e la mia cara cugina Rosangela che mi ha portato a vedere i luoghi più significativi della vostra realtà culturale e rurale. Mancava solo papà, che purtroppo troppo vecchio per un viaggio così lungo ha solo visto le foto e i racconti che gli abbiamo fatto noi. Se n'è andato nel 2016, però lui nel cuore ha sempre avuto la sua sorella e la tristezza di non averla mai potuta neanche salutare. Però sapeva che negli ultimi anni stava bene tramite la Rosangela che ci manda sempre notizie. Io il Brasile l'ho visitato, sono stata a Iguaçu, a Santa Caterina, a Maceió, a Rio, Porto Alegre e Gramado che mi ci ha portato Rosangela, che è la cortina italiana, diciamo, no? Le ringrazio Rosangela che mantiene viva questi contatti e spero che sia sempre così fino a che potremo. Gina, grazie. Muito obrigado. Maravilhoso ouvir você e entender o que significa quem veio e quem ficou. Como conseguiu superar tanta dor, tanta insegurança, tanta dificuldade. Nem se sabia ler e escrever, não era tão comum na época como agora. Então, as dificuldades realmente eram muito grandes. Para ir fechando a nossa fala, eu converso agora com a Kátia Dalmolin. Ela nasceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, é gaúcha, aliás, é ítalo-gaúcha. Ela é formada em História pela Universidade Franciscana de Santa Maria e mestre pela Universidade de Passo Fundo. Por 10 anos, ela foi locutora e produtora de um programa de rádio cultural sobre cultura italiana em Santa Maria. Em 2007, a Kátia se transferiu para a Itália, realizando um sonho antigo. Aliás, é só observar a Kátia que ela deve colocar sempre na sua biografia, Kátia, vírgula, feita de emoção, né? Porque ela transparece justamente toda a emoção que sente quando fala nas coisas da Itália. Mas ela conseguiu, então, ir à Itália, viver lá. Hoje ela mora em Castelfranco, província de Treviso, está falando conosco direto de Castelfranco, e além de historiadora, ela tem 4 livros publicados e ela é artista, mas sobre arte nós vamos falar lá no final, tá bom, Kátia? Agora eu queria te perguntar, para você falar para nós um pouquinho sobre uma das tuas obras, que se chama Ti tasi sempre, ti parli mai. Ela vem corroborar um pouquinho com essa conversa que tivemos com Rosângela e Dina. É um prazer tê-la conosco, Kátia. O prazer é meu, Elisângela. Boa noite a todo mundo. A Elis, a Rosângela, a Dina, a Ibelstio, a Luciana. Obrigado pelo convite. Sim, eu me emocionei com a história da Rosângela, com a história da Dina, porque em uma outra maneira, em outro modo, eu também vivi, mas eu vivi uma imigração, por sorte, diferente, porque hoje a gente tem toda essa comodidade da internet, né? Eu vim para cá em 2007 buscando o meu sonho de criança. Eu sempre dizia, eu vou para Itália desde que eu tinha 6 anos. Eu tinha aquela ideia de vir para cá. Que foi transmitido o amor dessa terra pelos meus bisavós que imigraram, depois dos meus avós que nunca estiveram aqui, e com 80 anos eu consegui trazer meu pai, quando ele fez a festa quando ele completou 80 anos, trouxe ele para conhecer a terra e o lugar onde foi batizado o avô dele, né? Então, para mim, foi uma grande emoção. Que a gente chama imigração de rientro, né? Os descendentes que vêm para cá procurar suas origens. Mas eu queria, ouvindo essas memórias, né, sofridas, dessas duas pessoas, de quem imigrou e de quem ficou, me vem em mente todas as histórias que as pessoas, os imigrantes que eu entrevistei da Quarta Colônia, os foracinhas que eu entrevistei da Quarta Colônia, e eu não posso deixar de mencionar uma coisa que para mim é muito importante. A senhora Rosângela emigrou em 1949. Não sei, nesse caso,
provavelmente se ela viveu esse período que foi um pouco mais intenso, porque ela viveu a Segunda Guerra Mundial aqui, mas teve esses reflexos depois de 49, no caso específico de Juí. O que eu trato, eu vou mostrar para vocês as obras, que é para vocês terem uma ideia, se chama Ti casi sempre ti parli mai, publicada na Itália, e no mesmo ano, em 2018, publicada na versão bilíngue italiano ou vêneto brasileiro. Mas por que Ti casi sempre ti parli mai? Porque não se podia falar, porque era proibido falar, porque as pessoas tinham que ficar em silêncio, porque as crianças tinham que aprender o português, porque as pessoas de idade tinham que aprender o português, porque Getúlio Vargas queria eliminar os quistos étnicos, estamos falando do período de 30 e 40, ok? Onde primeiro se começa no nível educativo, no nível escolar, com a introdução da história, da geografia, do português, e as crianças levam para casa essa nova língua, que muitas vezes cria muitos problemas para os imigrantes, porque eles não sabiam. Passaram vários anos da imigração, estamos falando da primeira imigração, mas eles não sabiam ainda, muitos deles, falarem outro idioma. Eles vêm perseguidos, considerados como estrangeiros, como quinta coluna. Vai ser proibidos dialetos, as sociedades italianas vão serem fechadas. E esses espaços de memória, qual é o lugar que eles ocupam em tudo isso? As fotos que eu trouxe da Itália, as poucas fotos e memórias que eu trouxe da Itália, o terço da nona, a Bíblia, tem que serem escondidas, vão ser queimadas, vão ser escondidas. Isso causa uma grande varredura cultural, que a professora Maria Catarina Zanini descreve como varredura cultural no sentido da nossa italianidade. Mas eu quero entrar numa coisa específica, depois eu menciono algumas coisas que foram proibidas nesse período. 18 e 19 de agosto de 1942 foi muito importante para a região de Santa Maria, que é a região que eu pesquiso um pouco mais, né? Por quê? Porque 600 pessoas saem em estrada pedindo que o Brasil entre em guerra. O Brasil declara guerra contra o eixo, contra as potências do Japão, Alemanha e Itália. 40 empresas de Santa Maria, isso quer dizer praticamente o centro de Santa Maria, que era nas mãos de quase todos italianos, ítalo-brasileiros e alemães, vem depredada. Algumas pessoas vêm colocado um buçal, como nos cavalos, e fazem trotear, são humilhadas, as fotos, os objetos das casas são arrancados e são colocados num chafariz na praça principal. Então, essas casas vão ser saqueadas, invadidas, o que não se podia quebrar foi roubado. Isso foi um episódio muito importante na região de Santa Maria. Mas esse episódio não aconteceu só em Santa Maria, porque aconteceu em várias partes do Brasil. A gente pode dizer Pelotas, Porto Alegre, no Ceará, Florianópolis, Blumenau. Então, não é uma coisa só de Santa Maria. Eu estudei Santa Maria porque eu queria entender em Santa Maria o que tinha acontecido. Mas o que foi proibido nessa época? Tudo. Tudo. Da língua, a cultura, não se podia viajar sem um salvo-conduto, não se podia formar, obviamente, os quistos étnicos, como as colônias, né? As localidades, como Ivorá, na nossa região da Quarta Colônia, passa a ter um nome brasileiro, abrasilianizaram os nomes das localidades. Eram proibidos bandeiras, broches, uniformes de partidos políticos, não se podia fazer passeatas, comícios, reuniões. No Brasil, houveram 40 campos de trabalho forçado, não estamos falando de campo de concentração, mesmo que venham considerados como campo de concentração, está tudo aqui dentro do meu livro. Mas o que eu tento trazer no livro são histórias de vida, de pessoas que viveram esse período, depoimentos dessas pessoas, dessas humilhações, dessas coisas, pessoas que foram presas porque estavam cantando com o Massorin de Fiore em um piló, e porque tomaram um copo de vinho a mais. Por exemplo, 3 associações italianas importantes da nossa região da Quarta Colônia, a Mutuo Soccorso de Santa Maria, teve que doar todo o seu patrimônio, doar sempre entre aspas, porque tem uma história muito importante atrás disso, ao governo do estado. A Humberto Primo de Silveira Martins vai mudar completamente de nome para poder driblar e continua funcionando até hoje como Clube Silveira Martins.
A Duca degli Abruzzi de Arroio Grande tem o seu monumento derrubado nesse período, e a pessoa que construiu esse monumento, o grande mentor do monumento, segundo o seu filho, vai morrer de crepacore, de tristeza depois desse episódio. Então, são muitas cicatrizes que ficaram nessa nossa região da Quarta Colônia, que permanecem até hoje no Brasil. Repito, a professora Maria Catarina Zanini chama de varredura cultural. Por que a Kátia não aprendeu o italiano? Por que muitos de nós não sabem falar o italiano, a língua dos nossos imigrantes, que foi introduzida depois, né, na nossa região ali, os nossos dialetos? Por quê? Porque no meu caso, obviamente eu não vivi a guerra, mas os meus avós, sim, e eles não passavam mais, não ensinavam mais a língua para os filhos, porque era coisa de colono, entre aspas, era coisa feia. Na verdade, eles tinham medo. E isso, quando eu fiz essas palestras no Rio Grande do Sul sobre isso, em todas as localidades, nós choramos juntos, nos emocionamos juntos, porque em todas as palestras tinha sempre uma pessoa, 2, 3, 4, que viveram esse período, que tinham documentos sobre esse período, mesmo que hoje ainda tem poucas pessoas que querem falar sobre isso. Mas a terceira fase nossa da imigração é a revanche, como eu chamo, né, dos ítalo-brasileiros. Por quê? Porque nos anos 70 se começa a estudar novamente, com o centenário da imigração italiana, todos esses episódios. Se começa a rever, a recontar, a contar novamente, a pegar histórias, depoimentos, documentos. Se cria a Associação Italiana de Santa Maria novamente, o padre Luizinho Sponchiado, que já trabalhava vários anos com genealogia, cria oficialmente em 84 o Centro de Pesquisas Genealógicas de Nova Palma, nasce a Semana Cultural de Vale Veneto, italiana de Vale Veneto, com o padre Marcusso, e isso vai fechar esse cerco ao reconhecimento do Talhão como patrimônio cultural e material do Brasil em 2014. Hoje a gente tem programas de rádio, as pessoas estudam o Talhão, os grupos de dança, os corais, as festas, você sabe mais do que eu, né? Então, assim, as festas de família, as histórias de família, isso que a gente está fazendo hoje, estamos debatendo a imigração. E um outro período de imigração, mas é sempre imigração, é sempre sofrimento, é sempre tristezas, é sempre recomeçar, é sempre falar da tua história. Então, isso é o que eu trato no meu livro. Que maravilha! Com certeza, todos nós vamos ter maior interesse em dar uma espiadinha, entender um pouquinho mais um período tão difícil da nossa vida, da vida dos nossos imigrantes, a perseguição, se esconder nos porões, né? Tem que exterminar com símbolos que lhe eram tão caros na época, né? E, de certa forma, a nossa italianidade começa a sofrer, então, algumas situações de se esconder, e hoje, graças a Deus, estamos aí, então, buscando essas novas histórias, enfim. Eu queria fazer uma perguntinha para a Kátia, eu sei que o forte da tua pesquisa também tem a ver com pesquisas genealógicas, está dentro de tudo o que você falou. Você continua trabalhando com isso lá da Itália, quando as pessoas te demandam, você faz pesquisas de família, como é que funciona? Na verdade, eu sou historiadora, né? E óbvio que, como historiadora, a gente acaba pesquisando documentos, porque é uma das fontes, né? A entrevista, os documentos, as histórias de família. Então, assim, mas também faço isso. Não faço cidadania, por exemplo, mas a pesquisa genealógica, sim, entendeu? O que eu posso dizer? Que a gente começa pela gente mesmo. Eu vim para cá para buscar a minha história, também a história dos meus bisavós. A gente está unidos, não tem como tu não procurar a história dos teus bisavós. E procurando a história dos meus bisavós, eu não falo só de documentos. Eu vou pesquisar onde eles nasceram, quem eles eram, mas eles imigraram no período tal. Isso quer dizer que provavelmente eles tinham uma certa condição econômica, porque se sabe que até esse período imigrava quem tinha uma certa condição econômica, mas por que eles foram para Bento Gonçalves, mas qual foi o percurso que eles fizeram, eles chegaram em Bento Gonçalves, onde eles compraram o lote, de lá eles revenderam, foram para São João do Polês. Então, eu começo através de mim, a Kátia, volto os meus pais, mas a gente começa na história da nossa família, nas pessoas que ainda
estão vivas na nossa família, nos depoimentos, nos documentos, nas fotografias de família, para quem quer começar. A gente não começa lá no meu tataravô ou bisavô. Não, eu começo pela Kátia. É isso que as pessoas às vezes confundem e dizem, eu tenho o sobrenome Dalmolin, como é o meu caso, né? Eu tenho o sobrenome Dalmolin. Mas Dalmolin tem vários ramos da família Dalmolin. Em várias cidades diferentes e ninguém é parente. Então, é importante que eu faça esse tipo de pesquisa. Comece da Kátia e volte devagarinho e me informe aonde eu posso ter essas informações, essas pesquisas e fazer essas pesquisas. Isso é muito importante. Então, a você que está nos escutando, que está em casa, no mundo todo, porque hoje FENADI é sem fronteira geográfica, aonde as ondas da internet alcançam, você que está aí sentado e tem interesse, comece por você. Tenha curiosidade, pesquise, busque a história da sua família, seja de que descendência for. O que importa é que a gente possa se reconstruir baseado nessas histórias, saber de onde a gente veio, e aí, a partir daí, também traçar um pouco do futuro e do que a gente vai deixar aqui escrito nessa vida. Antes de nós passarmos para a música, eu sei que estamos aí todos esperando uma musiquinha, eu quero fazer uma perguntinha só para a Rosângela, que é algo que sempre me intriga muito. Rosângela, qual é a tua cidadania hoje? A minha cidadania hoje é ijuiense. Eu sou cidadã ijuiense com muito orgulho. Por quê? Porque foi a terra que me acolheu, a terra que iniciou acolhendo meus pais, foi a terra que produziu o nosso alimento, começou pelo alimento, foi a terra que a gente conseguiu com muita dificuldade, porque meus pais imigraram com 50 anos. Para a época, eles foram uns heróis. Saírem pelo mundo com 3 filhos nessa idade, hoje 50 anos são jovens, mas naquela época não. Então, foi essa terra que nos acolheu, que nos deu formação, que através dos valores que meus pais nos transmitiram, né, nossos pais, fez com que nós fôssemos as pessoas que ajudaram, inclusive, o desenvolvimento de Ijuí. Então, eu me sinto assim, uma cidadã ijuiense, muito gratificada e muito orgulhosa de tudo isso. E também sinto muito orgulho dos meus pais, um agradecimento incrível para eles, assim como eu já falei pela idade, mas porque eles conseguiram traçar um objetivo e realizar esses objetivos, virem as famílias dos seus filhos realizados, encaminhados na vida como pessoas de bem. Então, eu vejo. E um sentimento de ter perdido a cidadania italiana. Por que eu perdi a cidadania italiana? Porque, por cargo público, eu fui obrigada a me naturalizar. Era uma exigência. Assim como meus irmãos também, por questões exigências bancárias, foram obrigados também a se naturalizarem. Então, hoje, meus sobrinhos têm cidadania italiana, e eu não tenho. Quando estive lá, eu procurei resgatar essa cidadania, mas não foi por determinadas leis, não foi possível. Só se eu voltasse para a Itália, ficasse morando lá e renunciasse à cidadania brasileira. Então, achei que não convinha, e hoje eu me sinto muito agradecida a essa terra que nos acolheu, que nos deu a formação, que me deu o título de cidadã ijuiense, mesmo não tendo a italiana.
Certo. Rosângela não poderia ter melhor resposta. E você foi realmente reconhecida por lei municipal como cidadã ijuiense. Muito merecido este título. Uma coisa... Ai, desculpe que eu te atrapalhei. Uma coisa assim, ó, que eu sempre digo que eu acho que eu, escutando os imigrantes, é uma coisa que, por eles terem imigrado, aquele sofrimento, aquela saudade da Itália, a vida inteira continuou. Porque, estando eu na Itália, eu fotografei as famílias dos nossos parentes, os jazigos, a casa dos nonos, a nossa casa, a nossa cidadezinha, sempre procurando os melhores ângulos, os melhores paisagens, tudo para trazer e com que eles fossem felizes ao olhar aquilo. Mas, para minha surpresa, minha frustração, aquelas fotos não foram vistas, aliás, mal vistas, apenas folhadas, foram mal vistas. Os álbuns foram fechados e os CDs com as músicas folclóricas que eu havia trazido foram engavetados. Isso, talvez, era para uma negação do passado, o sofrimento que eles sentiram. Mais alguma pergunta, Liz? Obrigada, Rosângela. Falei que vocês gostariam. Muito obrigada, é muito bom falar com essa emoção. Talvez a Kátia tenha alguma coisa, ou a Dina, tu hai outra coisa a chiedermi? Não sei se vocês têm, também não sei o tempo da... Da quello che sento, siete in Brasile brasiliani di adozione, ma con il cuore nelle radici italiane sempre. É vero. Muito bem, muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho com mais um convidado que temos na sala. Eu apresento a vocês uma pessoa muito conhecida, né? Délcio Tavares, vencedor de vários festivais nativista do Estado e também condecorado 2 vezes pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o prêmio Vitor Matheus Teixeira em 2006 e 2012, em reconhecimento pela sua carreira artística, considerada uma das mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. Tem uma discografia composta por 16 discos, consegue trazer o espírito nativista do sul do país e o romantismo das canções italianas. Dentre sua discografia de canções italianas, nós vamos citar o Italianissimo, e o volume 2, 3 e 4, e também um volume muito importante, que foi a obra gravada no Teatro São Pedro, ao vivo, comemorando seus 40 anos de carreira, rumo aos 50, não é mesmo? Também foi indicado como representante oficial do Brasil no 39º Festival de Sanremo, da Itália, um dos mais antigos festivais do Velho Mundo. Foi o nosso representante. Olha só, depois nós vamos falar da presença dele na FENADI do ano passado, mas eu quero perguntar ao Délcio Tavares, para começar a conversar contigo, que tu nos falasse um pouquinho dessa italianidade e da sua relação com a música italiana tão escutada pela gente. Isso, ótimo. Perfeito. Madonna. Meu Deus. È veramente un grande piacere essere qui con tutti voi. Io non parlo italiano perché non parlo tutti i giorni, mi manca compagna per parlare, così mi sbaglio un po'. Bom, a minha vocação intuitiva relacionada à Itália vem da minha nona, minha avó, mãe da minha mãe. Ela veio jovem em 1917 para o Brasil e
junto com um grupo de carmelitas, e elas foram diretamente para a cidade de Santo Ângelo. E como ela não havia feito votos, ela saía do convento, ia para a cidade, na época o Empório, o Banco, Correio... Delcio, eu vou pedir, Delcio, vou pedir para você, a gente quer te enxergar inteiro, né? Então, nós vamos esperar um pouquinho, eu vou pedir para ti só ajeitar a tua câmera que eu pego... Isso, garoto! Já foram pretos. Ótimo, vamos... nós começarmos de novo? Agora ficou bonitão. Então pode começar. Ficou legal. Agora sim, show de bola, manda ver. Pois é, eu estava dizendo que a minha nona veio da Itália, né? 1917. E ela fazia parte de um grupo de noviças carmelitas. E morou, na chegada, ela foi direto lá para Santo Ângelo. E lá aconteceu dela conhecer um índio guarani, e desse amor nasceu a minha mãe. Ela veio, então, foi trazida para a Diocese de Santa Cruz do Sul, onde, então, ela fez os votos de clausura, e a minha mãe foi criada por uma família de professores muito ligados à Diocese, que é a família Fontoura, não é? Então, por isso, vem daí esta minha ligação afetiva, emocional e consanguínea também, com o lado italiano da minha família. E lá, na sua juventude, minha mãe apaixonou-se por um português açoriano, né, que é o meu pai, chamado José Garibaldi Tavares da Silva. Recebeu o segundo nome Garibaldi em homenagem ao grande herói dos mundos, Giuseppe Garibaldi, né? E a minha mãe casou e eles vieram morar na região de Tenente Portela, lá no Alto Uruguai, próximo aí de Juí, na verdade, né? E foi lá onde eu nasci. E desde jovem, as músicas dos festivais de Sanremo, na época de 66, 67, estas músicas românticas de Sérgio Andrigo, Rita Pavone, Domenico Modugno, Nicola Di Bari e Peppino Di Capri, né? Gianni Morandi, Guido di Renzi e tantos outros. Esse pessoal influenciou muito a minha vida. E em 1970, quando eu havia ido para São Paulo, eu fui eleito o primeiro calouro exportação do Brasil cantando músicas italianas. E a partir dali não parei mais. Quando meu pai faleceu no acidente, voltei para o Rio Grande do Sul. E recomecei a minha vida cantando novamente. E eu fazia shows no Hotel Laje de Pedra, em Canela, onde eu cantava em francês, italiano e espanhol. E depois entrei nos festivais de música nativa, também de músicas gaúchas, e acabei me tornando um cantor premiadíssimo. E também nos festivais de música italiana, a exemplo do FEMI, Festival de Música Italiana de Sarandi, também a cantoria italiana de Serafina Correia, né? Canto da Lagoa, lá de Encantado. E, enfim, a minha ligação com a cultura musical italiana e com a cultura italiana, de um modo geral, sempre foi muito forte, muito mais acentuado. E, em função disso, eu tenho pago um preço muito alto no meio artístico do Rio Grande do Sul, porque o meu show é discriminado em muitos lugares pelo fato de eu cantar músicas italianas. O Rio Grande do Sul, historicamente, aceita muito mais músicas de influência espanhola e argentina, inclusive no meio dos CTGs do Rio Grande do Sul, onde tem italianos, não me permitem mais fazer shows, porque eu canto música italiana. Então,
é um paradoxo italianos rejeitarem um cantor gaúcho cantar em italiano. E eu tenho tido enormes dificuldades com isso. É muito estranho um acontecimento assim, causa até um certo mal-estar escutar isso, porque eu agora faço, então, até um depoimento. Tu estivestes aqui no palco das etnias em Ijuí, fizeste um show, o palco estava lotadíssimo, e o show foi maravilhoso, e o comentário do público, das pessoas que pararam para te ouvir, foi justamente assim, ó, a música, a voz, a fala, a forma de a pronúncia perfeita, a emoção, que foi uma coisa assim brilhante, e também algo, o carisma, a interação com o público, aquele carisma, é um show que ficou marcado. Quando comentei aqui por Ijuí que nós teríamos você participando desta sala, várias pessoas lembraram deste show. Então, te ouvir falar disso causa, assim, na gente até uma certa estranheza, né? Mas veja bem que me conforta muito, porque a história da imigração italiana ela é pautada pela renúncia, pela incerteza, pelas dificuldades naturais de idioma e de geografia, enfim, muito sofrimento, né? A história de quem saiu de lá e veio para cá, né? Então, eu como artista, vivendo muitas vezes essa discriminação, e eu diria, de uma certa forma, até um desrespeito, né? Porque se trata de música, e música é a linguagem do amor, não deveria sofrer essas incompreensões. Me conforta saber que meus antepassados, se eu posso dizer isso, porque sou neto de italianos, de uma italiana, pelo menos, né? Sofreram tanto para fazer com que o nosso Rio Grande fosse esta força que se considerarmos desde a Revolução Farroupilha, com Tito Livio Zambecari, Luigi Rossetti, que são personagens importantes da história farroupilha, e o grande comandante, herói de dois mundos, que foi Giuseppe Garibaldi. Então, é tudo marcado por sofrimento, abnegação, né? E muita vontade de vencer, de transformar, e de termos hoje esta vida que nós temos, com todo o conforto, com toda a tecnologia que temos. Custou muito suor dessa gente, e eu me sinto muito feliz de fazer parte disso. Muito Pelo bem. menos com a música. Exatamente. Tu tem muitas músicas gravadas em italiano, muitas músicas que ficaram famosas, mas tem uma música que é composição tua, e me impressiona muito a letra dessa música. Ela deve ter uma história belíssima, né? Que é Senza Te. Senza Te. Ela é belíssima. Eu vejo ela como uma história de amor tão bonita quanto Minha Gioconda, não é? E veja que coisa interessante, né? Se não me falha a memória, acho que foi a semana passada ou na outra que faleceu o pracinha brasileiro que deu origem a essa música. Né? Ele morava em Caçapava do Sul, né? E eu não sabia que esse personagem, ele e ela, eram vivos e moravam aqui no Brasil ainda. Tão pertinho da gente, não é mesmo? Tão pertinho da gente. Então, enquanto tu prepara teu violão, porque eu sei que tu vai nos brindar com Senza Te, antes de nós encerrarmos a nossa sala, eu queria só perguntar para a Kátia, Le Arte per Vie, dona artista, 2018 esteve no Brasil, como é que estão? Muitas atividades com o grupo de arte, com o grupo de teatro? Na verdade, eu faço parte também, né? Porque a segunda turnê, eu organizei 2 turnês, 2002 e 2018. Nós somos em 60 pessoas que fazem um mercado, um antigo mercado de 1900 com antigas profissões. Olha, a gente gostaria muito de voltar para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, pandemia permitendo, não sabe o que vai acontecer, está tudo muito
online ainda, né? A gente não tá conseguindo se encontrar, mas com fé aí que vai passar tudo e que logo a gente vai poder estar junto e se abraçar e viver essas grandes emoções, né? Juntos. Foi muito lindo. Eu postei hoje nas minhas redes sociais quando a gente esteve na Epopeia Italiana, em Bento Gonçalves. Então, assim, em seguida, eu posto algumas coisas, assim, nossas também, do Learte per Via, coisas do Rio Grande do Sul, mas sempre para ficar conectados aí para a Itália sempre. Muito bem, nós vamos escutar, antes da música do Délcio Tavares, eu quero fazer um agradecimento a vocês, que a gente vai fechar a nossa sala com essa música. Então, eu quero agradecer a Rosângela Tissot, a Dina De Bastiani, a Kátia Dalmolin e ao Délcio Tavares também, pela presença, porque vocês aceitaram o nosso convite. Nós estamos aqui no Brasil, em Ijuí, fazendo a primeira FENADI virtual. Então, vocês, nesta tarde, nesta noite, início de noite, vocês foram de uma presença magnífica, importante. Nós agradecemos o brilho que vocês deram à nossa FENADI. E queremos poder contar com vocês sempre para as próximas edições, porque essa é somente a primeira. Queremos o Délcio de novo no palco. Nós vamos começar a gestionar aqui o palco das etnias novamente, Délcio. E agora é contigo. Nos brinda com a presença. Muito obrigado. Grazie tanto. Io non vivo senza te. Senza te sto morendo, non c'è brillo nelle stelle, manca luce nel mio cammino, perché sei andata via, rimpianto e silenzio sono le mie compagnie. Quando sogno bacio la tua bocca, quando risveglio bacio mia fantasia. Ritorna vita mia, portami la tua allegria, i tuoi baci, le tue carezze. Ritorna amore mio, portami la primavera che fiorirà la nostra vita. Io ti aspetto tutti i giorni, perché tengo la speranza di vivere la mia vita insieme a te, ragazza mia. Questa lontananza mi fa male, non posso vivere così, senza te manca la poesia della nostra canzone d'amore. Ritorna vita mia, portami l'allegria
carezze ritorna amore mio, portami la primavera che fiorirà la nostra vita. Non è possibile vivere senza amore. Non ci sono strade, manca l'orizzonte. E come in un cielo senza stelle, come un mondo senza fiori, come musica senza melodia. Ritorna, ritorna vita mia, portami la tua allegria, i tuoi battiti, le tue carezze. Ritorna amore mio, portami la primavera che fiorirà la nostra vita. Ritorna amore mio, portami la primavera che fiorirà la nostra vita. Ao som de Delcio Tavares, nós nos despedimos de vocês. Você que está em casa, permaneça conosco. São diversas salas, todos os dias, às 19 às 20 horas, você escolhe o assunto e permaneça conosco. De Ijuí para o mundo, primeira FENADI virtual. Grazie, ciao a tutti. Arrivederci.